Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, como foi esse final de semana? Final de semana de Dia das Mães, algo muito especial e gostoso, né? Um dia diferente diante de tudo que nós estamos vivendo. Mas eu queria te convidar para já pegar o teu livro, o Eu Gosto e a Gramática, para nós começarmos a nossa aula de hoje. Só lembrando que temos muito conteúdo para ver e é uma aula bem interessante, ok? Pega lá o teu livro, já faz uma boa leitura do conteúdo. Se for necessário, lê de novo, mas eu quero essa tarefa bem caprichada, ok? Vamos lá. Aí dá para vocês a nossa trilha pedagógica, certo? No livro Eu Gosto e na gramática. Vocês vão ter 2 momentos na gramática e no livro Eu Gosto também. O primeiro, você vai ler o texto, que é um texto bastante interessante, que fala sobre o porquê temos sobrenome. Você já parou para pensar o porquê você tem sobrenome? O que é o sobrenome? Eu me chamo Tatiane de Luna Alves Pereira. E o sobrenome, ele surgiu para que pudesse especificar as pessoas. Porque quantas Tatianes existem no mundo? Para que se identifique tia Tatiane, além do nome Tatiana, eu precisaria de um segundo nome. E aí é onde surge o sobrenome. Ler esse texto que é muito interessante, tá? Em seguida, nós vamos aprender 2 assuntos. A continuação da aula da semana passada, que é falando agora sobre as proparoxítonas e o uso do porquê, ok? Presta bastante atenção que vai ser bem legal. Então, deixa eu baixar aqui. Antes de iniciar, mais uma vez eu te convido a ler o texto. Faz uma boa leitura dos textos, presta bem atenção nas regras, para que você fique com o assunto bem fresquinho na sua mente. Então, vamos lá. Falando sobre as proparoxítonas. A gente aprendeu que uma palavra, ela é dividida em sílabas, não foi isso? E que cada sílaba, cada palavra tem uma sílaba tônica. Essa sílaba tônica é a sílaba que é falada com mais intensidade. E a gente viu as palavras oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas, nós vamos ver hoje. Então, para eu identificar essa sílaba tônica, eu tenho que fazer uma contagem. E essa contagem se dá de trás para frente, da direita para a esquerda. Ou seja, eu tenho uma palavra mágico aí. Mágico. Co-gi-ma. Última, penúltima, antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. A palavra mágica ela é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica ela é a antepenúltima. Desculpa. E aí eu dei mais exemplos de palavras proparoxítonas. Lembrando que as palavras proparoxítonas, todas elas devem ser acentuadas, tá? Elas vão receber acento agudo ou circunflexo. Agora, eu vou sumir um pouquinho da tela para que você possa dar continuidade nesse assunto, porque tem muita coisa, mas eu vou estar aqui com vocês, ok? Presta bem atenção. Vamos falar sobre o uso dos porquês. Na nossa gramática, nós temos o porquê junto, o porquê separado, com e sem acento. Então, existe um conjunto de palavras que mais causa dúvidas na hora de se escrever um texto, é o dos porquês. Por quê? Porquê junto, porquê separado, se é acento, sem acento, vamos aprender. Ele é muito discutido e causa muita confusão em torno da sua aplicação, ou seja, em torno do seu uso, como eu devo usar. Gera dúvida até mesmo para quem tem boa prática de escrita, tá, gente? Para que o uso dos porquês seja feito de maneira correta, é fundamental entender e diferenciar. A palavra distinguir aí significa diferenciar cada uma das suas 4 formas. Vamos conferir? Então, mas de antemão, para você tirar qualquer dúvida e aprender a regra, existe aí, ó, porquê de resposta, junto sem acento. Porquê de pergunta, junto, ele é separado e sem acento, perdão. Porquê para o final da frase, ele é separado e com acento. E um porquê de substantivo, que ele é junto e acentuado.
Primeiro exemplo, porque junto. O porque junto, ele vai ser usado para responder a uma pergunta ou dar uma explicação. Ó, exemplo, porque junto é sem acento e é utilizado principalmente em orações, ou seja, em frases de resposta ou explicação. Tem como objetivo indicar a causa de algo que aconteceu ou a explicação de alguma coisa. Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, entre outros. Eu vou te dar um exemplo. O uso do porquê junto e sem acento. Quando a gente faz uma pergunta, que você vai responder essa pergunta de forma escrita. Exemplo, por que você está triste, Gabriel? Aí você pode responder, porque minha avó faleceu. Quando eu faço por que você está triste, eu estou te fazendo uma pergunta. Para você me responder a esta pergunta, você vai usar o porquê junto, sem acento. Pode se perguntar também por que você não foi à escola. Aí você vai explicar e essa explicação você dá com o porquê junto e sem acento. Lembra que lá no exemplo ele disse que a gente pode responder ou explicar alguma razão? É isso aí. Aí vem o uso do porquê junto e com acento. O porquê junto e com acento é usado quando se pretende indicar um motivo, uma razão, uma causa aparece prescindido de um artigo. O que são artigos, tia? As letrinhas que a gente usa antes de responder, como por exemplo, o, a, os, as, uma, uns, umas, ou um pronome. O que são pronomes? Eu, tu, eles, numeral, uma e assim vai, ok? E aí, ó, o exemplo de porquê junto e com acento. Gostaria de saber o porquê de sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Então, ele vai vir para trazer essa... Por que você está com dúvida, né? Vai gerar aí. E conte-me apenas por que não faço isso. Ou seja, ele está pedindo uma explicação. Você observou que na frente desses dois porquês, o primeiro tem um artigo o, que é do masculino, e o segundo tem o numeral um. Ou seja, observe essa regrinha, tá? Quando você quiser escrever. O uso do porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento é utilizado no início de uma pergunta ou para relacionar com um termo anterior. Como pergunta é substituído por um por qual motivo, por qual razão e etc. Já com um termo relativo pode ser trocado pelo qual e por qual, entre outros. Exemplo. Por que você se atrasou? Interrogativo, ou seja, é uma pergunta. As razões por que me atrasei são íntimas. Ela é relativa, ok? Sempre lembrando que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente usa a interrogação. Uso do porquê separado e com acento. O uso do porquê separado e com acento é feito por interrogações, sempre no final de uma frase. Deve-se seguir um ponto final ou uma interrogação. Pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Se você vai fazer a pergunta e quer botar o porquê no final da sua pergunta, você vai usar esse porquê separado e com acento. Porque você não veio? Por quê? Ele foi embora e nem me disse o porquê. Então, tá observando as frases? Então, galerinha, vocês entenderam até aí? Agora é hora de praticar, tá? Capricha bem nessa tarefa, que eu quero ver ela bem bonita, tá, gente? Quero deixar aqui, ó, um beijão pra você e desejar um bom início de semana. Beijo, meus amores. Até a próxima.